A paz do Senhor a todos, tudo bem? Hoje eu venho trazendo uma palavra para vocês de Deus, uma palavra que está em Jeremias, capítulo de número 18, versículo de número 1 até o versículo de número 7. Diz assim: Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você virá a minha mensagem. Então fui à casa do olheiro e vi-o trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava se formando se estragou nas mãos dele. Ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do olheiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e essa nação que eu advertir converter-se de sua perversidade, então eu arrependerei e trarei sobre ela a desgraça que eu não tinha planejado. Ou seja, a nação que for desobediente à vontade de Deus, Deus ele tirará a sua mão e infelizmente nós pagaremos pelos nossos pecados. A gente meditando nessa palavra de Jeremias capítulo 18, que fala sobre o oleiro que fazia vasos de barro, e em um determinado momento um vaso ele se quebrou na mão do oleiro. E o que acontece? Muitas das vezes Deus está nos formando, Ele está fazendo de nós vasos segundo a vontade dEle. Mas infelizmente em alguns determinados momentos da nossa vida, a gente por rebeldia, por achar que somos melhores do que os outros, a gente acaba se esquecendo dos princípios e daquelas promessas que Deus tem para a nossa vida, e a gente acaba quebrando na mão do oleiro. Quem é o oleiro? O oleiro é Deus. E Deus está nos moldando, mas só que por conta da nossa rebeldia, dos nossos pensamentos ruins, pessimistas, a gente acaba se quebrando. Nós, o vaso, acaba se quebrando. E nós precisamos sempre meditar em Deus, porque Deus ele é misericordioso. A própria passagem diz assim no versículo 6: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês assim como fez o oleiro com o vaso? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Ou seja, Deus ele nos molda segundo a vontade dele. Se a gente meditar um pouquinho como que é feito um vaso de barro, é uma bola de barro, né? E o oleiro ele vai fazendo forma aqueles vasos bonitos. E Deus é da mesma forma trabalhando na minha e na sua vida. Ele vai nos moldando segundo a sua vontade. Ele forma vasos de barro segundo a sua vontade. E o que tem dentro desse vaso? Esse vaso está cheio de azeite ou esse vaso está vazio? O que esse vaso está preenchido da vontade de Deus ou não? Então isso é uma meditação para mim e para a sua vida. Nós devemos ser vasos de barro segundo a vontade de Deus. Deus tem um plano, tem uma promessa para mim e para a sua vida, mas nós devemos ser obedientes, não devemos trocar os pés pelas mãos, como diz o ditado secular, e querer fazer as coisas segundo a nossa vontade. Temos que colocar Deus na frente de tudo e de todas as coisas que iremos fazer, porque assim as coisas darão certo. Segundo a nossa vontade, não dará certo. Tem uma frase que eu tenho nas minhas redes sociais, nos meus perfis, que falam assim: tudo o que eu ganhei, tudo o que eu conquistei e eu guardei com as minhas próprias mãos, eu não as possuo. Mas tudo o que eu guardei nas mãos de Deus, até hoje eu as possuo. Então, isso é muito importante, essa reflexão, para que a gente venha colocar nas mãos de Deus todas as nossas coisas, as nossas aflições, as nossas dificuldades, aquilo que a gente tem de desânimo ou de felicidade, porque muitas das vezes a gente só lembra de pedir para Deus. A gente tem que lembrar de agradecer a Deus, porque Ele sempre nos dá
um milagre todas as manhãs, um milagre da gente acordar, porque nós dormimos, mas não sabemos se nós iremos acordar. Então, assim como o vaso na mão do oleiro, nós devemos nos permitir ser na mão de Deus. E aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, nós devemos permitir que Deus faça. Não vamos ser rebeldes, não vamos querer fazer da nossa própria vontade, porque em todas as vezes que a gente colocar as nossas próprias mãos, não irá dar certo. Mas quando a gente permitir que Deus haja na nossa vida, tudo dará certo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, comente aqui embaixo o que você achou, se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um detalhe muito importante, ative o sininho para que você receba notificações dos próximos vídeos também que a gente estará postando aqui no canal. Muito obrigado a todos, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.